Pai, o que fazer? Pai, o que fazer? Amém? Shalom! Shalom para você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Este é um louvor de autoria do Vinícius, um dos primeiros louvores que, acho que segundo, que a Atitude Real, ela tem já escrito e foi gravado. Pai, o que fazer? Aqui o Senhor manifesta com a unção do poder dele, em nome de Jesus. Amém? Antes de você se assentar, abra sua Bíblia. Em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Respondeu Jesus: tenham fé. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Pode se assentar, em nome de Jesus. Shalom para vocês que estão aí, um abraço da Igreja Atitude Real, a todos vocês que vieram até aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor vai falar, amém? E nós vamos ouvir, amém? Precisamos ouvir o que o Senhor está nos falando, e que nesta noite que o Espírito Santo venha aguçar os nossos ouvidos espirituais, para ouvir o que o Senhor está falando. Porque não adianta a gente falar assim, que Deus sempre fala, Ele sempre fala, mas se nós não ouvirmos, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Neste dia, né, o apóstolo me disse para estar preparando uma palavra. E nestes tempos, hoje o dia, preparei a palavra, mas eu venho, antes de preparar a palavra, sempre o Senhor me pega para me fazer perguntas, e aí nessas perguntas eu vou respondendo a Ele, e aí dentro disso, manifesta através do Espírito a palavra que vem trazer do altar para a vida de vocês, amém? E hoje foi um dia muito especial no Salve um Coração, onde crianças estavam ali recebendo, esperando algo. Muitas acredito que oraram, pediram do jeito deles, que talvez estariam pai desempregado, mãe desempregada e não teria algo para receber. Quem nunca? Eu já passei por isso quando criança. Talvez as crianças de hoje não sabem o que é faltar, crianças que hoje o Senhor tem levantado numa geração que sabe o que quer em Cristo. Mas ainda assim, queridos, no nosso meio geográfico, existem crianças necessitadas. Não duvidem disso. E aí, no que aconteceu do Salve o Coração, o Senhor fez uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta ampla, tá? E eu quero perguntar para você, o que você tem? O que você tem? Não uma pergunta assim, o que você tem? Se eu fizer uma pergunta rápida, olha, o que você tem? Muitos vão falar assim, muitos, não sei se o seu carro, o seu caso vai pensar assim, eu tenho um carro. Quem pensou que eu tenho um carro? Eu tenho um emprego. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma namorada, eu tenho uma noiva. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. O que você tem? Eu não sei para que lado você vai levar. Eu tenho paz, eu tenho saúde, eu não sei. Porque é uma pergunta que quando a gente fala, o que você tem? Dependendo do diálogo, né?
Dependendo do contexto da conversa, é que você vai entender esta pergunta, sim ou não? É que nem aquela pergunta que, quando a gente faz a apresentação do método indutivo pelo Ministério Preceito, a gente ensina que tem um contexto daquilo que nós estamos lendo. E quando nós pegamos algo fora do contexto, ele vira um pretexto para que a gente se justifique dentro das coisas que nós queremos fazer. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, pegue aquela manga. Muitos vão pensar que é uma fruta, mas pode ser uma manga de blusa, de camisa. Então, são esses tipos de coisa que nós temos que entender dentro do contexto, quando nós estamos conversando, o que aquilo está querendo dizer. Então, o que você tem? O que você tem? Eu estava estudando esses dias, né? E pensando assim, olha só como nós temos que estar atento ao contexto de tudo que o Senhor fala conosco. Eu converso muito com o apóstolo das coisas que o Senhor vem trazendo ao meu coração, e eu estava falando para ele assim um tempo atrás, presta atenção. Por exemplo, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que estar atentos naquilo que o Senhor está falando, pedindo que o Espírito nos revele. Porque senão entramos dentro de uma dimensão mentirosa e que o diabo traz da verdade da palavra uma mentira para que nós achamos que aquilo é verdade e pecamos dentro da palavra achando que está certo. Oh, que confusão, né? Mas é. Por exemplo, eles escreveram a Bíblia, vamos dizer que tem 2023 anos que é a idade de Cristo aqui, certo? A parte de Jesus, amém? Então, nós temos que ver tudo aquilo que está acontecendo dentro da história, a geografia da história, tudo aquilo que está sendo falado, aquela parábola, tudo aquilo para que a gente traga para os dias atuais. Amém? Porque a palavra de Deus, ela se move. Ela é a mesma, mas ela se move. Por exemplo, se eu ler aqui, hoje eu estou aqui, está aqui no YouTube, e eu vou falar assim para vocês assim. Se eu venho e falo assim, gente, hoje eu estou morta de cansada. E alguém escreve isso. Hoje a apóstola está morta de cansada. Hoje o povo está morto de cansado. Não tem essa expressão, nossa, hoje eu estou morto de cansado. Nunca ninguém falou isso, só eu? Já. Aí daqui 2000 anos alguém pega isso que você escreveu, aí pega e alguém lê e fala assim, nossa, há 2000 anos atrás o morto ficava cansado. Ué, alguém estava ali para ouvir? Não. São expressões linguísticas que são faladas e nós temos que entender da época para cá. Não é engraçado? É interessante. Hoje eu estou morta de cansada. Daqui um dia eu falei assim, sabe aquela apóstola? Ela era morta e vivia cansada. Então nós precisamos estar atentos. O que você tem? O que você tem? Eu podia falar assim, o que você tem? Você está triste? O que você tem? Mas dentro disso, eu quero trazer essa reflexão sobre esta pergunta, o que você tem? Porque aqui eu peguei só um versículo, mas já vou entrar dentro deste contexto, porque aqui o Senhor, se você vê, Ele está passando pela figueira seca, uma figueira onde Ele amaldiçoou, certo? Se você ali olhar no versículo 20, foi uma figueira que Ele amaldiçoou. Por quê? Porque Ele tinha passado por essa figueira ali atrás, há uns capítulos atrás, ele tinha passado pela figueira, foi procurar o fruto e não tinha fruto, então ele amaldiçoou a figueira. E muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, coitadinha da figueira. Eu sou essa figueira que eu não tenho fruto, eu estou me sentindo seca. Mas não precisamos entender o contexto de tudo. Eu já vou entrar nisso dessa passagem, mas eu quero entender de Deus para a minha vida e quero que você entenda o que você tem. Eu vejo que muitas pessoas, quando receberam aquela ministração,
Olhe para o jardim, entrou dentro do coração, que no momento de uma situação difícil tem procurado olhar no jardim e procurar as coisas belas do jardim. Quem estava aqui nessa ministração sabe. O que você tem? Quando o Senhor me trouxe essa pergunta, é por quê? Porque existem situações como difíceis, situações difíceis que, se nós não paramos, não avaliamos essas situações, esquecemos do que temos, do que Deus já nos deu. Eu quero falar para você o seguinte: existe situações e problemas. O que você tem? Situação ou um problema? O que você tem? Situação ou um problema? Qual é a diferença de uma situação para um problema? Situação, momentos, circunstâncias, estado, condições. É uma situação ao qual você vai passar, mas ela não vai durar. E pelo poder do Senhor, você vai conseguir passar e resolver. Problemas, incertezas, complicações, adversidades, embaraços, questões muito difíceis de resolver. Quando a gente está lá no quarto ano, vem e começa aqueles problemas, gente. Não é? Maria foi à feira, comprou não sei quanto, gastou não sei quanto. Eu falei, gente, o que eu tenho a ver com a vida da Maria? Deixa ela gastar. Eu já era pequena, já pensava nisso. Deixa ela gastar quanto ela quer, deixa ela dar a quantidade de laranja para ela quer. Deixa a Maria ser feliz. Não traga problema da Maria para mim. Aí a gente vai mudando de série, vai vendo que o problema da Maria era tão fácil. Depois vem aqueles problemas de x, y, x ao quadrado, sei lá mais o quê. E a gente vai vendo que cada vez mais os problemas vão ficando pior. Sim ou não, gente? Problemas são difíceis de resolver. Situações não. Jesus passava por situações, ele passou por uma, presta atenção, antes de que ele amaldiçoasse aquela figueira, ele tinha saído de um lugar para o outro. Eu não vou entrar nessa questão, mas ele tinha saído de um lugar para o outro, ele estava com fome, ele estava numa situação. Qual a situação? A fome. Então ele foi até a figueira procurar o fruto, porque ela estava cheia de folhas. Essa figueira lá naquela história lá atrás, cheia de folhas, significava o quê? Que quando a figueira, ela é assim, primeiro ela dá o fruto e depois ela dá a folha. Então quando Jesus olhou e viu cheia de folhas, ele deduziu o seguinte: tem o quê? Fruto, deixa eu ir lá. Chegou lá, foi pôr a mão, procurou, não tinha fruto. Sendo que era a única figueira que tinha folhas e fruto. Porque ela estava com uma aparência de que tinha fruto, porque ela estava na hora errada. Era tempo, era estação. Ela não estava na estação de dar fruto, só tinha ela. O resto estava tudo sequinho lá. Era uma plantação de figueira, gente, era uma plantação. E naquela plantação estavam todas as figueiras secas, e sem fruto, e sem folha. A única figueira que estava com folha, que significava o quê? Se está com folha, já deu fruto. Jesus foi lá para pegar, não tinha. Aí quem olha isso fala assim, nossa, mas puxa vida, tinha a única que estava lá. Estava no meio de um monte de figueira, que as outras figueiras estavam na estação certa, sim ou não? A única que estava fora da estação era essa, sim ou não? E estava transmitindo algo enganoso. Jesus foi até ela e falou assim, bom, tem coisa bonita aí, vamos ver se tem. Chegou lá e falou assim, isso aqui é aparência. Isso aqui está vivendo de aparência, isso aqui não tem nada, então amaldiçoou e secou. O que eu quero dizer com isso? Existe, Jesus, ele resolve situações que são colocadas nas nossas vidas, mas nós não podemos viver de aparência. Amém? As situações, Jesus passava por situações, uma dessas foi essa, ele sentiu fome e foi até lá.
e foi ver se tinha fruto e não tinha. Só a figueira. Ele falou: opa, isso aqui é pecado. Tá frio? Tá bom. Usamos, aí então vamos lá. O que você tem? Situação ou problema? Vamos falar. Jesus estava passando por uma situação que ele estava com fome. Eu já vou voltar aqui, só para vocês entenderem. Ele resolveu o problema dele? A situação dele? Resolveu. Ele foi mais para frente e comeu. E aquela situação que estava ali, ele resolveu? Resolveu, secou, a figueira foi seca. Através da palavra dele. Resolveu o problema. Porque a palavra de Jesus tem poder. Tem poder. Só que o que está acontecendo? Cadê os crentes apostólicos aqui? Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Vocês não têm problema. Diga assim: eu não tenho problema. Eu tenho uma situação. Amém? Deu para entender? Acontece que para a situação, a gente tem o hábito de falar que temos o quê? Problema. Estão entendendo? Nós vamos mudar esta fala. Nós não vamos falar que temos problema. Problema, ele gera incredulidade, porque ele é difícil de ser resolvido. Situação, não. Situação, Jesus passou durante todo o tempo que ele esteve aqui. E em toda situação, ele tirou o quê? Uma lição. E nos deixou uma lição. Ei, essa situação que você está passando, essa situação que vocês estão passando, é para que vocês aprendam uma lição. Para de fazer da situação um problema. Para de dar ibope para isso. Vocês estão entendendo? Quando você fala assim, nunca ninguém chegou e falou assim: nossa, eu estou com um problema. Ou quando você ouve essa palavra assim, principalmente as esposas, quando o esposo chega e fala assim: estamos com problemas, vamos segurar. Né? Aí já vai para uma questão X, Y, mais e menos, menos e mais. Mas quando vem para a gente e fala assim: estou com um problema, ou quando nós ouvimos isso e você declara isso para alguém e fala assim: eu estou com um problema, presta atenção se esta palavra não te traz tristeza. Presta atenção se essa palavra não traz um sobrecarregamento sobre as suas costas. Fala a verdade, quando você fala assim: nossa, eu estou com um problema, você já fala desanimado. Puxa, eu estou com um problema, você já fala triste. Puxa, eu estou com um problema, você já fala cabisbaixo. Eu perdi o emprego, glória a Deus, porque o Senhor vai abrir uma porta maior, melhor para mim, aleluia. É assim. Eu perdi o emprego, aleluia, vou poder ir para o culto e por enquanto, porque eu sei que Deus vai abrir portas para mim, que vai fazer com que eu permaneça adorando Ele. Situações. Jesus está nas situações, amém? Aprenda a ouvir e a enxergar o que o Senhor está falando na situação. Vocês estão com frio? Quer que diminui aqui? Aí, diminui aqui, gente. Diminui não, acho que aumenta, né? Põe aqui no 23, aqui, resolve aqui para mim, por favor. Jesus passava por situações, circunstância adversa. Olha só, eu fiquei pensando, né? Jesus passando pelas circunstâncias. Você já pensou? Jesus chegava e falava assim: e aí, galera? Né? Vamos trazer para os dias atuais, né? E aí, galera? Quem que é o galera? Quem que é a galera aí? Pedro, Tiago, João, e não estão no barquinho, estão andando. Aí Jesus fala assim: ei, galera, preciso conversar com vocês. Né? Olha os dias atuais aí. Jesus chegando.
Preciso conversar com vocês aí, galera. Olha lá, Pedro, Tiago e João. Preciso conversar com vocês. Aí, eles viram para Jesus e falaram, o que foi aí? O que a gente pode ajudar aí? Fala aí para a gente. O Tiago ali, o Vitor, manda aqui, apóstolo, manda aqui que eu resolvo. Aí Jesus chega para conversar e diz assim, galera, é o seguinte, estou com um problemão. Estou com um problemão para resolver e eu preciso conversar com vocês, eu preciso que vocês me ajudem. O que está acontecendo? Meu pai pediu para eu morrer por todos os homens, cheio de pecado. Pediu para eu morrer, eu não estou aguentando isso aí não, gente. Olha aqui que o meu pai me pede. E agora? Tenho que obedecer. Ele prometeu que vai me ressuscitar. Mas se ele esquece? Você acha que Jesus falaria assim? A gente viria Jesus falando dessa forma, queridos? Mas você falaria. Gente, estou com um problemão aí para resolver. Nossa. Gente, a maior situação de Jesus, Ele resolveu. Por mim e por você. Porque Ele acreditou. Jesus jamais chegaria para os seus discípulos e levaria um problema. Jesus, Ele fazia da situação o milagre. Ele deixou isso para nós, faça da situação o milagre. Ele pelo contrário, olha só, na situação Jesus, a gente está fazendo aqui um teatrinho. Se Jesus chegasse e falasse com um problema que ele teria que morrer na cruz, e ele estava angustiado, com medo. Não, Jesus chegou para eles e disse assim, queridos, preciso dar uma notícia para vocês, meus amigos, porque agora vocês não são mais servos, agora vocês são amigos. Aí de repente Jesus abre o quê? João 14. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Fique tranquilo, eu vou, mas eu volto, não chore. Jesus, ele fazia da situação, ele fazia disso um momento de alegria para que aqueles que ouvissem fossem edificados pela situação dele, e não fazia da situação, do problema, uma desgraça. Vocês estão entendendo? Ele deixou João 14. Tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Olha, Jesus dizendo assim, eu vou embora, eu vou ser crucificado, eu vou morrer por vocês, mas o meu Pai vai me ressuscitar, e mais do que isso, eu vou deixar para vocês um conselheiro, eu não vou deixar vocês órfãos. Queridos, aprenda na situação a falar as coisas com fé, a falar as coisas com milagre, a falar as coisas com perseverança, a falar as coisas com ânimo, enxergando que em tudo o Senhor irá fazer algo. Amém? Ele deixou isso aqui. Muda aí. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, e não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, e nem tenha medo. Igualzinho. Talvez aquilo que você fala, quando você tem uma má notícia numa situação, você já se desespera, você já quer chorar, já liga para um, já liga para outro. Ore e coloque esta situação naquele que deixou o poder dele em você e deixou para você declarar sobre aquela situação que ela não tem vitória sobre a sua vida, mas você já é vitoriosa sobre ela. Para de falar o que você tem. Eu tenho uma situação, mas eu não tenho problema.
Amém? O que você tem? Palavras de ânimo. Jesus nunca falava com palavras negativas. Jesus nunca falava de forma ruim. Jesus, ele sempre dava palavra de ânimo. Eu quero falar algo para você. Quando você está numa situação, quais são as suas palavras para a outra pessoa? É palavra de dor? Palavra de acusação? Palavra que faz com que as pessoas se sintam denegridas diante delas? Ou você pega aquela situação que ainda que está sendo contra você, você se levanta e diz assim: eu sei que eu não sou isso, mas o próprio Deus vai mostrar. É difícil? É, mas não é impossível. Nós queremos vencer uma situação, mas nós não queremos colocar a chave da situação ali, no miolinho, que nem um carro. Eu tenho essa chave, é só colocar, é só virar, porque vai dar a partida. Acelera e continue a seguir em frente, porque a palavra já foi lançada sobre vocês. Então, situação nenhuma vai virar problema, porque você sabe que ela é leve e momentânea. Vocês entenderam aqui o contexto da figueira? Porque eu só li esse versículo. Tenham fé. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Presta bem atenção. Numa situação, Jesus sabia quando falar. Lembra da palavra de domingo? Há tempo para todas as coisas. Tempo de falar e tempo de calar. Jesus, numa situação, ele sabia quando falar e quando não falar. Jesus sabia como falar. Numa situação, você tem pensado e buscado: é hora de eu falar ou é hora de eu me calar? E se eu falar, como eu devo falar? Porque muitos estão se deixando envolver numa situação que está virando um problema por conta do falar. Jesus escolheu as palavras certas e Jesus, ele falava pouco. Porque a gente não vê Jesus falando um monte de coisas assim aleatórias. Tem gente que fala, mas precisa falar. E fala. E o que você trouxe de edificação para aquela fala toda? O que você tem falado? Eu quero que você saiba que o que Jesus falou, o que ele declarou em toda situação que ele passou com os discípulos, contribuiu para ele chegar até o propósito que o Pai determinou para ele. Deus tem um propósito, hoje em dia está moda, Deus tem um propósito sobre sua vida, amém? Então saiba o que falar, para que você chegue até o fim com o propósito do que o Senhor colocou nas tuas mãos. Jesus era humilde na fala. Jesus era inteligente na fala. Quantas vezes nós temos falado para as situações palavras que se transformam em pesadelo? Nós falamos na situação tantas palavras que aquela situação não era tão grande, mas ela passa a ser um pesadelo, ela passa a ser um problema tão grande que você está dentro dele e não consegue sair. Porque você não conseguiu olhar para aquela situação e ver que Jesus está te dando a oportunidade
de dizer para a montanha, dizer para a situação, dizer para aquilo que está fazendo você passar por um constrangimento: seque, cesse, pare. O que você tem, ou o que você tem falado com as pessoas? O que você tem falado com o Espírito Santo? O que você tem falado das pessoas? O que você tem falado para as pessoas? Então, o que você tem? Não é uma pergunta, mas o que você tem falado? O que você tem falado que não tem edificado naquele momento outras vidas, e que aí sim você transforma aquilo tudo numa situação incontrolável? Às vezes, queridos, eu já falei isso aqui, a gente está até certo, eu estou vendo que está tudo certo, está certo. Se tem alguém que muitas vezes Deus treinou isso na minha vida, eu poderia falar, mas eu acabo não falando porque não é a hora de falar. Queridos, mesmo eu tendo uma autoridade espiritual, mesmo eu tendo autoridade, quem me acompanha sabe, tá aí os pastores sabem, mesmo eu tendo uma autoridade espiritual, já não cheguei e falei: pastor, eu não vou falar agora, depois eu falo. Aí o pastor, aí ele faz assim, né, aquele jeitinho dele: tá bom. Não é? E não é falado na hora certa, é falado na hora boa, é falado numa hora que traz bálsamo. Não é assim? Queridos, nem toda verdade que você acha que é verdade é momento de dizê-la. Mas se essa verdade foi revelada de Deus para você, vai orar, porque o próprio Jesus, através do poder do Espírito, vai revelar como se deve fazer naquela situação. Tem muita gente que se acha dono da verdade também, dentro de uma situação. Tá frio ainda? Se tiver, tá frio ainda, gente. Deixa bem gelado que aí eles não dormem. Toda situação são desafios, oportunidades de Deus se mostrar em nós e através de nós. Na passagem que nós lemos agora, a montanha representa uma situação, certo? Aí vocês vão entender agora o restante. Jesus, ele diz assim: se disserem para a montanha, atire-se ao mar, e não duvidar, vai acontecer. Escuta, presta atenção. Não é a montanha, pensa aí uma montanha, qual é a sua situação? Não é problema. Qual é a situação que tem afligido o teu coração? Geralmente, situações difíceis, ela é impelida por o quê? Pessoas. O cachorrinho ele faz arte lá na sua casa, você vai lá, arruma as artes do cachorrinho, passou. Pessoas, parece que fica lá, ó, negócio. Sim ou não? O cachorrinho faz arte, você vai lá, bate no cachorrinho, daqui a pouco você chama, ele está lá assim. Que belezinha. Pessoas não. Então, quando você for falar na situação, na montanha, qual é a situação? Você presta atenção. Quando a gente, lembra que eu falei que muitos falam problema, porque o problema parece que ele é maior que a situação? Jesus não falou assim: olha, fala para o problema. Ele falou: fala para essa situação enorme que você está passando, que é quase do tamanho de uma montanha. Atire-se. Jesus não está mandando você pegar essa situação ou essa pessoa que está envolvida na situação e dizer assim: morra em nome de Jesus.
Porque quando alguém faz alguma coisa para a gente, fala assim, Deus vai pôr a mão. Se eu não fizer, Deus vai fazer. Que esse seja que nem aquele ladrão da cruz. Hoje mesmo estará com Jesus, sei lá, vai estar no paraíso. E se for o outro, sei lá para onde foi. Mas você quer que a coisa aconteça. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Jesus está ensinando que em toda e qualquer situação, você tem poder no nome dele para calar esta situação. Você pode dizer amém. Recebe para a tua vida. Tem gente que a gente olha e fala assim, e aí, vamos lá. Não, nossa, está difícil. Nossa, eu não estou conseguindo, está tudo difícil, parece que a coisa não acontece, não vai. Né? Tem uns que eu falei, acontece, vamos que vai acontecer, vamos. Nós temos que ser aqueles que impulsionamos as outras pessoas a chegarem até a intimidade mais profunda com o Senhor. E muitas vezes a situação que você está passando, grande parte ou na totalidade, vai fazer com que você saia mais maduro, íntegro, que não tem do que se envergonhar, porque Deus te deu a oportunidade de viver verdadeiramente o Cristo genuíno na sua vida. É isso. O que você tem? O que você tem? Palavras doces, sábias, palavras equilibradas. Presta bem atenção, queridos, nesta passagem. Agora vamos voltar nela. Vocês estão entendendo aqui? Se eu voltar um pouquinho no versículo 20, diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Por que a figueira secou, queridos? Porque ela estava na estação errada. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava querendo mostrar uma coisa que ela não era. Ou no meio do povo de Deus, existiam muitas figueiras mostrando folhas, mas não está dando fruto, porque está somente mostrando. Jesus está dizendo: eu estou vendo, você pode enganar as pessoas, mas a mim você não engana. O que você tem? Aí respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro, se alguém disser a este monte, levanta, tira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, e acontecerá o que diz, ali se será feito. Por quê? Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, Jesus ainda fala isso também lá em João 14, que eu li para vocês. Tudo que pedirem em oração, creiam que já o quê? Já o receberam. E assim sucederá. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra quem? Contra alguém, contra o irmão. Lembra que eu falei da situação? Aqui o Senhor está falando da figueira. Nós camuflarmos a nós mesmos, colocando folhas para encobrir o que tem no nosso coração. Onde o Senhor fala, Ele traz isso: olha, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, contra alguém, vá e peça o quê? Perdão, e perdoa, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados.
Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai está nos céus não perdoará os seus pecados. O que tem a ver? Se você parar para pensar, fala assim, mas o que, lembra daquilo que eu falei? Que se a gente não parar para prestar atenção no contexto, na geografia, na história, você vai entendendo assim, o que tem a ver montanha, figueira, perdão a pessoa, está tudo a ver, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. A figueira tem representado crente que estão declarando, adorando, fazendo, acontecendo, dizendo que são, mas não. Aí presta bem atenção, preste atenção. Jesus diz assim, Pedro disse assim, olha o quê? O quê? Figueira. Quantas figueiras Pedro falou? Uma. Quem que lembrou? Pedrão lembrou. Vamos parar de lembrar o pecado do outro, querido. Vamos olhar para nós. Vamos olhar. É como se Jesus falasse assim, Pedro, não é só um não. Porque quando Jesus estava passando, ele olhou e disse assim, está vendo essa montanha aqui, Pedro? Está vendo? Não é somente uma montanha, querido. Ali estava uma plantação de videira, Só que aquela plantação de videira, aquela montanha inteira, estava na estação certa. Mas Jesus disse, se essa plantação, se esse monte de videira estivesse errada, eu diria para esta montanha, aparta, e ela ia apartar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu tenho nas minhas mãos a salvação. Se não é um, é muitos dizendo que são, mas não são. Pedro olhou uma figueira e Jesus molhou a montanha. Está vendo, Pedro? Tudo isso aí é figueira. Se eu achar essas figueiras aqui com folhas e não der frutos, eu vou dizer para a montanha inteira. E ele traz alusão a isso a nós. Se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem e numa situação difícil, seja o que for, declare a minha palavra. Se alguém se levantar contra você, declare a minha palavra. Porque se você crê, perdoe. E ele está dizendo, perdoe, viu? Vão fazer contra você, mas perdoe. Você perdoe e declara, não tenho parte com isso. Eu não sou isso que você está me dizendo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então aparta de mim montanha, aparta de mim situação, porque eu sei em quem tenho crido. Porque o que eu tenho a palavra, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder dele em mim, aleluia. É isso que o Senhor está falando para você nesta noite. Quando Jesus está falando de figueira, ele está falando de pecado. Por que Jesus passou na figueira, queridos? Jesus morreu na cruz por quê? Por quê? Para perdoar o quê? Isso. Vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando Adão e Eva pecou, quando eles pecaram, eles quiseram encobrir. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nu. Então juntaram o quê? Folhas de figueira. Jesus estava trazendo a alusão do velho para o novo, dizendo, assim como vocês quiseram se cobrir com folha de figueira, e o meu pai matou um cordeiro nessa época para cobrir o pecado de vocês, assim como a figueira também quis cobrir aquele pecado, você está querendo se cobrir com o pecado, mostrando o que é de aparência. Mas eu, Jesus, vim e derramei o sangue para que folhas de figueira não cubra mais o pecado de ninguém, porque os seus olhos vão se abrir e o que você vai ver? Eu que morri por você para toda e qualquer situação. Você declare meu nome e você terá vitória em nome de Jesus. É muito sério. Muita gente querendo ser espiritual, muita gente achando que é dono da verdade, muita gente no orgulho, muita gente precisando de ajuda, mas não pede ajuda.
Ou às vezes quer ajuda, mas quer que ajuda do jeito que a pessoa quer que ajuda, não aceita a ajuda que Deus quer fazer. Nós precisamos entender que Jesus, Ele fez a vontade do Pai. Ele foi para a cruz por mim e por você. Então Deus tem orientação sim para você aqui através da palavra. Deus tem direcionamento sim para você. Mas você precisa estar aberto a receber. Não ser mais como uma figueira aparente. Porque as figueiras aparentes, se Jesus der uma ordem, elas não vão ficar, elas vão cair. Assim é a nossa salvação. Se eu não pedir Jesus, eu não quero me cobrir com figueira, como com folhas de figueira. Eu não quero camuflar, Senhor, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu não quero mais camuflar as situações que eu tenho vivido. Mas eu quero sim, Jesus, entregar diante de Ti toda a situação. E declarar diante de Ti que eu não quero mais ser a figueira de aparência. Eu quero ser a figueira que aparentemente eu não tenho folhas, aparentemente eu não tenho fruto, mas quem conhece o meu coração é o Senhor, e no tempo devido eu vou manifestar os frutos do Espírito, aleluia, aleluia. Fica na estação, querido, fica na estação. As outras figueiras, elas estavam secas. As outras figueiras estavam secas, mas as raízes estavam vivas. Se você entrou aqui numa situação difícil, às vezes se sentindo seca, às vezes se sentindo abatida, às vezes sentindo que não tem mais jeito, saiba que se você estiver aprofundada no Senhor, as suas raízes não morreram, e na estação certa as folhas vão aparecer, os frutos vão aparecer, e Jesus vai passar e vai comer do fruto que você entregar a Ele, aleluia. Não vamos mais encobrir, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda assim, Senhor, eu vou me alegrar, porque essa situação está difícil, eu não estou conseguindo, essa situação está complicada, eu ainda não estou enxergando. O Senhor vai dizer assim: eu sei que você está na hora certa, na posição certa, no tempo certo. Eu sou o seu Deus. Você não precisa mais pegar a figueira e ficar camuflando. Você está rasgando o seu coração para mim. E por você rasgar o seu coração para mim, eu estou contigo. Eu vou mandar chuva. Eu vou mandar o orvalho. Eu vou ser o alimento. Eu vou ser a terra, a boa terra. O que você tem? Nossa, hoje eu tenho uma situação, mas eu quero dizer para você, que nessa situação você tem uma palavra, e ela se chama Jesus. Você entrou aqui essa noite, e eu quero que você saia desta igreja nesta noite dizendo: o que eu tenho? Eu tenho o Senhor Jesus. Ainda que me falte tudo, mas eu tenho o Senhor. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonam, jamais o Senhor me abandonará. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Salmo 139. O Senhor ouve os meus pensamentos. Eu tenho o Senhor Jesus. Eu não quero mais camuflar. Eu quero ser verdadeira. Eu não quero falar com as pessoas sobre problemas, mas que a minha situação seja para eu falar para as pessoas como boas novas, como solução, como esperança. O que você tem? Jesus está te perguntando nesta noite.
lá em João, capítulo 14, continuando, eu não sei onde ela parou. Jesus está dizendo para você: olha, você tem a minha palavra. Ou você tem as minhas promessas. Você tem as promessas do Senhor sobre a sua vida. Promessas de bênção. Promessas de vida e não de morte. Mas se Jesus passar e perguntar para você o que você tem, você nesta noite vai camuflar e mostrar que você tem um fruto porque suas folhas estão bonitas? Ou verdadeiramente nesta noite você vai falar: Senhor, está aqui o meu coração, o que eu tenho eu te entrego, porque eu quero o que o Senhor tem para mim. Está aqui essa situação. Hoje é um dia que nós estamos num domingo, há poucos dias de virar o ano. Foi um ano de resgate. E ano de resgate não é fácil, queridos. O ano do resgate, eu falei. O ano do resgate, quando você está sendo resgatado, você está ferido. Você está machucado. Você está cheio de sangue. Você está lá jogado. É assim que você se sente. Fala assim: poxa, eu estou sozinho, ninguém vai me ajudar. E no entanto, o resgate depende de você. Quando você começa a gritar: socorro! Socorro! Eu estou ouvindo uma voz. É de uma filha de um filho meu. Aí Jesus vem e te pega e disse: essa situação não é para a morte, mas para a vida. Essa situação é para trazer tudo de volta no controle dele, para que você veja grandes coisas que ele tem para você. Tudo isso eu tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês a todas as coisas, e vocês lembrarão em tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus, ele não dava notícia, porque tem gente que quer dar notícia querendo que o outro chore. Lógico que a palavra de Deus diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sim. Mas Jesus, ele está falando da crucificação dele. No entanto, ele não está falando daquele jeito que eu falei, que os discípulos: estou com um problemão aí, o Pai pediu para eu ser crucificado por vocês aí. Pedro, Tiago, vocês não vão me ajudar nesse problema não? Porque ele falou que era para eu fazer, mas será que ele vai cumprir? A palavra de Deus diz, o que Jesus está dizendo aqui: fiquem contentes com qualquer situação. Saiba viver com pouco, com muito. Paulo entendeu isso. Em qualquer momento da tua vida, em qualquer situação da tua vida, fiquem contentes e deem graças, porque eu fui para o Pai e vocês irão comigo. Não use de situações para falar demais. Use para falar o que é certo. E o que é certo está aqui. O que você tem? O que você tem? Eu olho para você e eu vejo o resgate na sua vida. Porque aquilo que te entregaram, você pegou com dor, que de repente você viu que era aquela figueira sem folha, sem fruto, e Jesus disse: não,
Você está na estação certa. A sua raiz não morreu. Eu quero dizer para vocês, as suas raízes não morreram. A sua raiz não morreu. Você vai ter fruto para alimentar não um, não dois. Vocês vão ter fruto para alimentar multidões. Recebe esta palavra para a tua vida. O que você tem é a porção que Jesus está te dando, para você dizer às montanhas, saem e elas saírem. Não duvide, mas fale com fé, que toda situação contrária que vier contra você, não tem poder, porque você está na estação correta. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, você que está me assistindo. Aleluia! O que vem não é para a morte, é para a vida. Levanta, anda e declare para toda situação que você é mais do que vencedor, ou mais que vencedora em Cristo Jesus. É para você, você sabe que é para você que eu estou falando. Você tem raiz. Você não é a figueira que está mostrando o que não é. Você tem raiz e no tempo certo Jesus vai se manifestar ainda mais através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Às vezes nós não sabemos, o Vinícius louvou aqui, Pai, o que fazer, e no momento difícil, o Senhor diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a árvore, a videira não dê os seus frutos, eu ainda me alegrarei. Gente, nós estamos chegando no final. Nós estamos há poucos dias, né? Estamos num domingo, não sei quantos dias aí falta para a virada. O Senhor já nos deu a palavra do envio, da unção apostólica do ano que vem, aleluia. Então venha dia 31 receber esta palavra. Venha dia 31 entrar debaixo desse manto apostólico. Porque o resgate ele vem sim. Ele veio sim. Ele resgatou sim. Pode ser que seus olhos ainda não vejam, mas que resgatou, resgatou. Tem gente que eu passei no barquinho e foi entrando. Pedro, Judas, que não crê. Judas não é o traidor, tá? Tomé. Tem o outro que escreveu aquela carta tão linda e que eu estava estudando esses dias. Ele fala Judas não Iscariotes. Leiam essa, é um capítulo. Quantos ensinamentos ele traz.